Milionário revela segredo após ver mendiga negra usar colar e conecta seus filhos. As luzes brilhantes de São Paulo piscavam como estrelas distantes, enquanto André, o milionário de sorriso perfeito e olhar distante, passeava pelas ruas, com a segurança de quem possui tudo. O vento leve trazia o cheiro do asfalto quente e os sons de uma cidade que nunca dorme. Era uma sexta-feira qualquer, mas naquele dia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Quase sem querer, ele olhou para o canto de uma praça, onde uma mulher se agachava sobre um cobertor rasgado. A cena era cotidiana. Uma mendiga. Mas por algum motivo inexplicável, seu olhar fixou-se no colar que ela usava. Um colar que parecia brilhar intensamente, como se fosse feito de estrelas. O colar, delicado e com uma pedra azul profunda, era idêntico ao que sua mãe havia deixado antes de falecer. Um raro presente. Um símbolo que representava amor e ligação familiar. O coração de André disparou. Como poderia aquela mulher, no meio de tantas pessoas, estar usando algo tão íntimo? Sem pensar, ele se aproximou. O pulsar da curiosidade impulsionava seus passos. A mendiga, ao perceber sua aproximação, ergueu os olhos. Eram profundos, carregados de histórias que pareciam não ter fim. Uma conexão imediata. Você está usando o colar da minha mãe, ele conseguiu dizer. A voz embargada. A mulher sorriu, um sorriso triste, e respondeu: ele sempre foi meu irmão. A palavra irmão ecoou na mente de André como um trovão. As memórias vieram como uma avalanche. Sua infância, os traumas, os sussurros abafados dos pais sobre uma irmã. A família que ele foi forçado a esquecer. E lá estava ela, desgastada pelas ruas, mas viva, tão próxima e tão longe. Mas não era só isso. Ao fundo, um homem alto e bem vestido observava a cena. Olhos frios e calculistas. Era Arthur, seu rival no mundo dos negócios. Alguém que sempre quis sua fortuna e que, sem dúvida, já sabia da presença daquela mulher. A tensão no ar tornou-se palpável. Arthur não se importava com laços de sangue. Seu único objetivo era o dinheiro. E ter uma irmã perdida poderia ser a chave para derrubar André. Ele sentiria isso como um pressentimento, enquanto o olhar do rival perfurava a cena. As cores da cidade pareciam desbotar ao redor dele. O passado e o futuro colidiam dentro de André. De um lado, o conforto de sua vida de sucesso. Do outro, o novo laço sanguíneo que desafiava tudo que ele sabia. Ele tinha que decidir: proteger sua irmã, que agora ele sabia que existia, ou manter sua estabilidade e a vida que construiu cuidadosamente. E enquanto tudo girava em sua mente, a pergunta persistia: o que realmente importava? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo explosivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
O coração de André estava acelerado enquanto ele fixava o olhar na irmã que achou que havia perdido para sempre. A relutância de admitir a realidade tornava-se sufocante. Irmã? As palavras mal saíram de sua boca. A mulher à sua frente, Marta, era um reflexo do que poderia ter sido sua vida, repleta de dor e luta. Mas enquanto a emoção começava a brotar, um grito à distância cortou o silêncio da praça. André! Oh! Que você está fazendo? Era Arthur, seu rival, que por alguma razão parecia mais próximo agora, como uma sombra ameaçadora. Nos instantes seguintes, a tensão aumentou. O olhar de Arthur estava fixo em Marta, contemplando algo que André não conseguiu decifrar ao primeiro olhar. Você não deveria estar aqui, Arthur disse, a voz fria como gelo. Não a deixe te iludir, André. Ela só quer o seu dinheiro. O que ele sabia? Uma onda de raiva e confusão invadiu André. Como ele poderia se atrever a duvidar de Marta, desta mulher que carregava um pedaço do seu passado? Cale a boca, Arthur! Você não sabe nada sobre nós! André bradou, sentindo a urgência da situação. O murmúrio da multidão começou a crescer, a curiosidade e o juízo. De valor se espalhando como um vírus, os rostos se voltaram para ele e para Marta, agora centro das atenções, como se fossem personagens de um drama que ninguém pediu para assistir. Mas a realidade se desdobrou de forma ainda mais cruel. Marta, com a voz trêmula, disse: André, você não entende. O colar não é só um colar. Uma lágrima escorreu por seu rosto sujo e ela hesitou, lutando com as palavras. Nossa mãe nunca me falou de você. Ela me mandou embora tão cedo. O colar é o que sobrou de nós. E eu sei quem você é. Eu sei o que você fez. André sentiu a terra se abrir sob seus pés. O que ela queria dizer? O pânico começou a tomá-lo. Como? Um forte vento que arrastava tudo ao seu redor. O que você está insinuando? Ele perguntou, a voz rouca. Mas antes que Marta pudesse responder, uma explosão intensa interrompeu a cena. Um barulho ensurdecedor ecoou, e todos se viraram para o lado da rua. Uma van preta, o motor roncando, despencou sobre a calçada, criando caos. A multidão gritou, correndo em diferentes direções. E antes que André pudesse processar o que estava acontecendo, 2 homens armados saíram do veículo. É ele! Peguem ele! Eles gritaram, apontando diretamente para André, com os olhos cheios de raiva e desespero. O mundo ao seu redor virou um turbilhão de gritos e correria. E a última visão de André foi Marta trazendo as mãos ao rosto, enquanto ele sentia que o chão estava desaparecendo sob seus pés. Um golpe de pânico tomou conta dele. Ele virou-se para correr, mas não sabia para onde. O que estava acontecendo? Ele havia apenas encontrado sua irmã, e agora a vida dele estava se desmoronando em um instante. O toque da realidade era brutal, mais do que ele jamais poderia imaginar. Marta! Ele gritou, a voz sufocada pela pressão do caos. Mas ela estava distante, a multidão a engolindo, ao passo que os homens armados avançavam. E, no fundo de sua mente, uma pergunta aterradora surgiu. Qual era realmente o segredo que unia sua família? O que mais ele não sabia? O futuro que havia construído estava prestes a desmoronar, e a verdade estava em algum lugar, escondida nas sombras de um passado que agora parecia querer se vingar. A cena ao redor de André se tornava um pesadelo.
O caos da praça tomava conta. Gritos e correria misturavam-se em um só grito de desespero. Ele mal conseguia pensar. Seus instintos gritavam para que ele partisse, mas o olhar de Marta o prendia no lugar. A conexão que ele sempre desejou estava ali, diante dele, e agora estava ameaçada. Mas a ideia de perder não apenas sua segurança, mas também a chance de conhecer a irmã parecia insuportável. Corre, André! Ele ouviu a voz de Marta ecoar. Mas antes que pudesse reagir, um som ensurdecedor reverberou pela praça. A van preta, com os homens armados, avançava como uma sombra maligna. E o olhar com que eles apontavam para ele era cheio de fúria. Sem pensar, André tirou-se para fugir, misturando-se à multidão desesperada. Seu coração batia descompassado enquanto ele tentava abrir caminho. Mas o mundo parecia se mover em câmera lenta. O que estava acontecendo? Dentro dele, um turbilhão de emoções o consumia. No meio do caos, um grito atravessou a confusão. Parem! Era uma voz feminina, clara como um sino, que se destacou em meio à gritaria. Todos pararam. André se virou. Em meio à multidão, uma mulher de cabelos escuros e olhos intensos estava de pé. Ela tinha uma presença imponente. Era Sofia, uma antiga amiga de André, que por um capricho do destino acabara de chegar em São Paulo. André, você precisa ouvir! Ela gritou, seus olhos fixos nos dele. Mas, naquele momento, mais importante do que entender o que ela queria dizer era perceber que Arthur, seu rival, agora estava pela beirada da praça, com um sorriso que congelava o sangue nas veias. Ele sabia algo que André ainda não sabia. Você está ferrado, André, Arthur disse com frieza. Ela não é quem você pensa que é. As palavras dele atravessaram como facas e a mente de André ficou em branco. A tensão no ar era palpável, como se todos ali estivessem esperando uma explicação. Quem não sou eu, Arthur? O que você está escondendo? André exigiu, seu corpo tremendo de raiva e confusão. Marta estava atrás dele, mas o olhar dela estava vagando entre os dois homens, confuso e cheio de medo. A verdade do nosso passado! Arthur gritou. A verdade sobre o colar. Vá em frente, Marta. Fale sobre o que você realmente é. André sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ele queria dizer com isso? Olhando para Marta, a luz no olhar dela parecia ter se apagado. André, eu só queria. Mas antes que ela pudesse terminar, o caos retornou. Uma explosão repentina estourou do lado da rua. Uma porta se abriu e mais homens armados apareceram, como sombras saindo do inferno. Os gritos recomeçaram. E a praça se encheu de pânico imediato. Marta soltou um grito e André apanhou sua mão, puxando-a para longe. Mas a expressão dela mudara. Uma dor profunda cruzou seu rosto. Não! André, você não pode me levar! Eu sou o quê? A voz de André estava carregada de desespero. Uma das figuras nas sombras se aproximou. Antes de André perceber, um homem passou por ele e agarrou Marta, arrastando-a para trás da van. Vamos! Isso não é o que você pensa! Gritou o homem, puxando-a com força. André tentou se aproximar, mas sentiu um forte empurrão nas costas. Fique fora disso, André! Era Arthur. Um nó se formou na garganta de André. A imagem de Marta sendo levada desaparecendo na van preta era uma das mais dolorosas e confusas
que ele já presenciou. O caos ao redor se tornara um turbilhão de sons e cores. Mas uma única pergunta ecoou em sua mente. Qual era a verdade que ele ainda não conhecia? Antes de tudo se apagar em um desfecho de gritos e tiretes, algo na cabeça de André se dá um estalo. Ele não tinha apenas que lutar por Marta, mas também por sua história. Uma história que agora estava à beira de se revelar. E com isso, um novo mistério estava prestes a surgir. Que segredos guarda sua família? Quantas verdades estavam escondidas nas sombras naquele colar mágico? O mundo de André girava em um turbilhão. A imagem de Marta sendo levada pela van era um pesadelo que ele não estava pronto para enfrentar. Ele se sentia paralisado. As pessoas à sua volta corriam, gritando, mas seu foco estava apenas nela e aquele sorriso sombriamente satisfeito de Arthur. O que ele sabia? André! Marta gritou. Sua voz cortou. O ar, cheia de desespero. Ela estava sendo puxada para dentro da van. Mas antes que a porta se fechasse, a mulher de cabelos escuros chamou. Marta, não a deixe ir! A verdade está com você! As palavras da mulher penetraram a mente de André como um raio. O tempo parecia ter parado. Ele olhou para Arthur, procurando alguma resposta. Mas Arthur apenas sorria. Um sorriso que dizia que ele tinha o controle de tudo. André não suportava mais. Ele decidiu não ia deixar isso acontecer. Com um impulso forte, ele correu em direção à van, gritando o nome da irmã. Mas enquanto corria, um som ensurdecedor explodiu atrás dele. Uma série de disparos cortou o ar. Ele congelou, o coração pulsando rápido. Fechou os olhos, esperando o impacto, mas nada aconteceu. Quando abriu os olhos, viu o corpo de Arthur ao chão. Sangue fresco se espalhando pela calçada. O quê? Marta gemeu. A pressão do momento explodia ao seu redor. A van estava parada, todos os olhos na cena. 2 homens armados, que pareciam ser de outro mundo, passaram por cima de Arthur e foram em direção a Marta. Mas ela estava paralisada, olhando para André. Não, não! André, você não entende! Ela murmurou, suas palavras rasas. Eu não sou quem você pensa que sou. A revelação caiu sobre ele como uma bomba. O que ela queria dizer? Marta não era quem ele pensava? A percepção da verdade começou a se contorcer ao redor deles, como uma serpente viva. O olhar no rosto dela era de dor e confusão, misturado com uma urgência que o fazia querer entender mais. Eu sou, ela hesitou. O pânico a cercava, seus olhos se arregalavam. Eu sou a filha dele, a verdadeira herdeira. O quê? A verdade atravessou o ar como uma brutalidade. André sentiu tudo girar. Enquanto isso, os homens armados pararam, confusos. As armas agora apontadas para Marta e André, como se o mistério os comandasse. Filha? Filha de quem? A voz de André era uma mistura de incredulidade e choque. Mas antes que alguém pudesse responder, as sirenes da polícia começaram a soar ao fundo, se aproximando rapidamente. A praça, antes viva, tornou-se um campo de batalha. Você não pode me levar! Não agora! Marta estava desesperada. Ela recuou coça os seus olhos procurando uma saída. E de repente os 2 homens armados trocaram olhares, perdidos na confusão. Eles hesitaram. É apenas um colar, Marta gritou. Não é só isso que determina quem nós somos. A multidão começou a se dispersar, mas alguns ficaram murmurando, asas de curiosidade.
O peso das palavras de Marta pesava sobre André. Ele olhou nos olhos dela e viu fragilidade, mas também uma centelha de determinação. E com a polícia se aproximando, o espaço entre eles se tornava cada vez mais crítico. Era hora de decidir. Ele podia confiar nela? O colar, o simbolismo de uma família perdida, agora girava em seu peito. Ele percebeu que a resposta que buscava não era apenas sobre Marta, mas sobre todos os fardos que sua própria vida carregava. Os homens armados começaram a se mover, apontando suas armas com desespero. "Saia do caminho ou vamos ter problemas!" Um deles gritou, mas Marta estava em seu caminho. "Não! Não vou deixar você a levar! A verdade precisa ser vista!" As palavras dela cortaram o ar novamente. Em meio ao caos, a van preta começou a recuar. Foi um instante, um momento de clareza. E então, tudo aconteceu de uma vez. A meteórica chegada da polícia, os gritos da multidão e a proximidade da verdade um passo à frente. Mas o que isso significava para André? Secretos cruzados, mentiras enterradas. E agora, questões pairando no ar. Quem era realmente Marta? Por que ela precisava lutar? Ele queria respostas. Ele precisava de algo que fizesse sentido nesse mar de confusão. O tempo parecia correr rápido e no apagar das luzes, a única certeza de André era uma frase reverberando em sua mente. "O que mais você esconde, Marta?" A verdade estava ao alcance, mas o futuro havia se tornado um enigma. E de repente, a noite ficou mais escura e o destino mais incerto, deixando um eco profundo na alma de André. O mundo de André girava em um turbilhão. A imagem de Marta sendo levada pela van era um pesadelo que ele não estava pronto para enfrentar. Ele sentia que a realidade se despedaçava enquanto novos gritos ecoavam à sua volta. As sirenes da polícia se aproximavam, mas naquele instante tudo girava em torno de Marta. E então, no auge do caos, ela gritou: "André, não! A verdade é pior do que você imagina." A frase ficou no ar, carregada de um peso que André não conseguia entender. O tempo pareceu parar. Os homens armados hesitaram, ainda segurando as armas, mas a palavra verdade ressoou pela praça como um trovão, capturando a atenção de todos. A multidão, que antes rugia em pânico, agora observava com olhares confusos, aguardando uma explicação. "Verdade?" Virou-se para Marta, um nó na garganta. "O que você quer dizer com isso?" Antes que ela pudesse responder, a porta da van se abriu mais uma vez e um homem alto, vestindo um terno escuro e uma expressão de desdém, desceu. Ele era diferente. Não parecia um dos capangas. Seus olhos eram frios e avaliativos. Era Eduardo, um antigo associado de André, alguém que ele jamais esperava ver ali. "Assim que eu lhe disse, André," Eduardo declarou com a voz cortante, "a verdade que você tanto busca está bem aqui, na frente de seus olhos." André sentiu o coração parar. O que Eduardo sabia? O rosto de Marta estava pálido, suas mãos tremiam. "Eduardo, o que você sabe sobre nós?" A voz dela tremia, mas havia uma determinação que não podia ser ignorada. Eduardo sorriu. Um sorriso que carregava um significado sombrio. "Eu sei que você não é apenas um simples empresário, André. O que você fez no passado, isso ainda te persegue. E agora, com a sua irmã aqui, tudo isso pode voltar para te atingir em cheio." Os olhos de Marta se arregalaram. "O que você está insinuando?" Ela olhou para André, uma mistura de confusão e medo cruzando seu rosto. "Não, isso não pode ser verdade." Antes que André pudesse responder, Eduardo ergueu uma mão e fez um gesto para os homens armados. "Levem-na!"
Não podemos permitir que ela descubra a verdade antes do tempo. Por um momento, André ficou paralisado. A adrenalina corria em suas veias enquanto ele observava Marta sendo puxada à força. Mon! Soltem ela! Gritou, mas não havia tempo. A cidade girava ao redor dele, como se tudo estivesse se movendo a uma velocidade insana. Marta ergueu a mão, uma lágrima escorrendo por seu rosto. André! A família não é o que você pensa! A dor na voz dela cortou André, como uma faca. Ele queria disparar para salvar a irmã, mas Eduardo estava ali, bloqueando seu caninho. O que ele sabia? Uma enormidade de segredos parecia querer emergir das sombras. Eu sei quem realmente era sua mãe. Eduardo continuou, a voz dele soando como fogos de artifício em meio ao caos. Ela não é a santa que você imagina. A verdade a respeito do colar vai mudar tudo o que você acredita sobre sua vida e sua família. André sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que Eduardo sabia? O que estava escondido sob aquele colar? O instante se arrastava e tudo o que ele podia sentir era a urgência. Ele não podia deixar Marta ir. Não agora! Você está mentindo! André gritou. Mas a voz de Eduardo era firme. Desça do pedestal, André. O tempo está se esgotando. Esse colar, a sua mãe, e o que aconteceu anos atrás. Tudo isso irá voltar a assombrá-lo. E com isso, a vida de sua irmã estará em risco. Foi nesse momento que tudo ganhou cor e vida na mente de André. Marta, não acredite nele. O que quiera que le tenha dito não pode ser verdade. O medo o consumia, mas havia uma nova crescente determinação. A verdade precisava emergir, não importava qual fosse. Só que justo quando André estava prestes a correr atrás da van, clarón cortó el cielo. Una explosión repentina iluminó la plaza y una onda de choque los atingió. Gritos ecoaron, mas no fundo de la confusión, o mundo dele. Desacelerou. Ele viu Eduardo cair, o terno manchado de sangue, enquanto a cena se tornava um turbilhão de fumaça e caos. André! O grito de Marta cortou o ar, mas tudo virou uma neblina. O que tinha acontecido? O que Eduardo sabia de verdade? Em meio à fumaça, a pergunta que pairava na cabeça de André era intensa. Quem realmente era Marta? E o mais importante, o que era aquela verdade que desconstruiria tudo o que ele pensava saber? E ali, perdido no meio do estreito corredor da realidade do desconhecido, André percebeu que as sombras do passado estavam mais próximas do que ele poderia imaginar. A única coisa clara agora era que a luta estava apenas começando. A verdade que estava para ser revelada destruiria todos os laços que ele conhecia, e a única emoção que restava era um misto de medo e esperança, aguardando a próxima jogada do destino. O mundo de André girava em um turbilhão. A imagem de Marta sendo levada pela van era um pesadelo que ele não estava pronto para enfrentar. Ele se sentia paralisado. As pessoas à sua volta corriam, gritando, mas seu foco estava apenas nela. E então, no auge do caos, ela gritou: André, não! A verdade é pior do que você imagina! A frase caiu como uma bomba, carregada de um peso que André não conseguia entender. O tempo parecia parar. Em meio à confusão, os homens armados hesitaram, mas a palavra verdade ecoou pela praça, capturando a atenção de todos. A multidão começou a reduzir a velocidade, os olhares se voltando para Marta, esperando uma explicação. Verdade? André virou-se para a irmã,
um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Antes que ela pudesse responder, alguém se aproximou correndo da direção oposta. Era um dos homens armados que André havia visto antes. Mas algo estava diferente nele. Com um movimento rápido, ele sacou a arma, apontando-a para Marta, e gritou: "Saia da frente!" A tensão aumentou em segundos. Uma fração de segundo se arrastou enquanto todos na praça pareciam congelar. André disparou adiante, seu coração pulsando em sua cabeça. "Não! Soltem ela!" Mas o homem não hesitou. "É melhor você não se meter, garoto." Ele estava nervoso, os olhos aflitos. A cena se transformou em um pesadelo. E então a explosão! Um clarão imensurável cortou o céu, e André viu tudo em câmera lenta. A van foi lançada para o ar em pedaços, enquanto o som de ferro e vidro se quebrando ecoava. A fumaça subiu para o céu, cobrindo tudo em um manto de caos. A praça inteira estava em pânico. Ele tentou proteger Marta, mas tudo era desesperador. E naquele momento, um grito: "Marta!" André virou-se e viu uma mulher emergindo da fumaça. Seus cabelos estavam desgrenhados e seu vestido estava estampado com marcas de sujeira e poeira. Era Sofia, sua amiga de infância. Mas algo estava errado. Havia um brilho nos olhos dela, algo que o fez sentir um frio na espinha. "Marta, a verdade precisa ser revelada!" Sofia gritou, sua voz cortante como o vento. "Você não pode continuar nesse caminho." A multidão se voltou para elas, inquieta. "O que você sabe, Sofia?" André questionou, confuso. Seu íntimo gritava com a urgência de entender. Sofia olhou para ele, os olhos firmes e decididos. "Eu sei o que está acontecendo. O colar não é apenas um símbolo. É a chave para tudo. Sua família não é o que você pensa." André se sentiu como se o chão estivesse se abrindo debaixo de seus pés. A realidade distorcendo. "Do que você está falando?" "Seu pai, André, ele não é quem você pensa." O olhar dela era intenso. "Marta é a verdadeira herdeira de uma fortuna que nem você pode imaginar. E seu pai, ele fez um pacto que... Agora você precisa desvendar." Essas palavras tomaram forma no ar entre eles e o mundo pareceu se desvanecer. Enquanto André tentava processar essas revelações, ouviu um barulho familiar. O som de carros de polícia se aproximando, o barulho das sirenes cortando a tensão. "Não podemos ficar aqui!" Marta gritou, seus olhos marejados. "Se tudo isso vier à tona, não apenas a nossa vida será destruída, mas também de quem amamos. Você precisa acreditar em mim." Mas antes que pudesse reafirmar sua intenção de enfrentar essa verdade, a figura que havia saído da fumaça antes, Eduardo, apareceu novamente. Ele tinha um olhar triunfante e com um gesto incentivou os homens armados a recuarem. André viu o alívio se misturar ao pavor e à confusão. "Marta é chave, mas o que você descobrir vai abalar as estruturas." Eduardo interrompeu, sua voz carregada de desaforo. "Esse colar, André, conecta sua família a um legado que você não consegue imaginar. E se você não agir rápido, será você quem pagará o preço das mentiras de todos." E com isso, tudo se intensificou. André ficou paralisado, a confusão aumentando. O que significava tudo isso? A revelação era um fardo. O que ele precisava saber estava se afastando dele. Como uma sombra fugidia. O tumulto ao redor crescia, enquanto a polícia chegava e as luzes piscavam em toda parte. O tempo estava passando, e a verdade, a verdadeira verdade, estava prestes a ser revelada. Você precisa decidir, André. A verdade pode ser mais devastadora do que você imagina.
As palavras de Marta ecoaram enquanto a multidão começava a se dispersar. E a noite caía lentamente. As peças ainda estavam se organizando. Mas a única certeza ali era que a vida deles nunca mais seria a mesma. E a pergunta pairava no ar. A verdade que ele buscava valeria a pena? O que ele realmente estava disposto a perder? O mundo de André girava em um turbilhão. A imagem de Marta sendo levada pela van era um pesadelo que ele não estava pronto para enfrentar. Ele se sentia paralisado. As pessoas à sua volta corriam, gritando, mas seu foco estava apenas nela. E então, no auge do caos, ela gritou: André, não! A verdade é pior do que você imagina. A frase caiu como uma bomba, carregada de um peso que André não conseguia entender. O tempo parecia parar. Em meio à confusão, os homens armados hesitaram. Mas a palavra verdade ecoou pela praça, capturando a atenção de todos. A multidão começou a reduzir a velocidade. Os olhares se voltando para Marta, esperando uma explicação. Verdade? André virou-se para a irmã, um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Antes que ela pudesse responder, alguém se aproximou, correndo da direção oposta. Era um dos homens armados que André havia visto antes. Mas algo estava diferente nele. Com um movimento rápido, ele sacou a arma, apontando-a para Marta, e gritou: Saia da frente! A tensão aumentou em segundos. Uma fração de segundo se arrastou, enquanto todos na praça pareciam congelar. André disparou adiante, seu coração pulsando em sua cabeça. Não! Soltem ela! Mas o homem não hesitou. É melhor você não se meter, garoto! Ele estava nervoso, os olhos aflitos. A cena se transformou em um pesadelo. E então, a explosão. Um clarão imensurável cortou o céu. E André viu tudo em câmera lenta. A van foi lançada para o ar em pedaços, enquanto o som de ferro e vidro se quebrando ecoava. A fumaça subiu para o céu, cobrindo tudo em um manto de caos. A praça inteira estava em pânico. Ele tentou proteger Marta, mas tudo era desesperador. E naquele momento, um grito: Marta! André virou-se e viu uma mulher emergindo da fumaça. Seus cabelos estavam desgrenhados e seu vestido estava estampado com marcas de sujeira e poeira. Era Sofia, sua amiga de infância. Mas algo estava errado. Havia um brilho nos olhos dela, algo que o fez sentir um frio na espinha. Marta, a verdade precisa ser revelada! Sofia gritou, sua voz cortante como o vento. Você não pode continuar nesse caminho. A multidão se voltou para elas, inquieta. O que você sabe, Sofia? André questionou confuso. Seu íntimo gritava com urgência de entender. Sofia olhou para ele, os olhos firmes e decididos. Eu sei o que está acontecendo. O colar não é apenas um símbolo. É a chave para tudo. Sua família não é o que você pensa. André se sentiu como se o chão estivesse se abrindo debaixo de seus pés, a realidade distorcendo. Do que você está falando? Seu pai, André? Ele não é quem você pensa. O olhar dela era intenso. Marta é a verdadeira herdeira de uma fortuna que nem você pode imaginar. E seu pai, ele fez um pacto que agora você precisa desvendar. Essas palavras tomaram forma no ar entre eles e o mundo parecia se desvanecer.
Enquanto André tentava processar essas revelações, ouviu um barulho familiar. O som de carros de polícia se aproximando, o barulho das sirenes cortando a tensão. Não podemos ficar aqui. Marta gritou, seus olhos marejados. Se tudo isso vier à tona, não apenas a nossa vida será destruída, mas também de quem amamos. Você precisa acreditar em mim. Mas antes que pudesse reafirmar sua intenção de enfrentar essa verdade, a figura que havia saído da fumaça antes, Eduardo, apareceu novamente. Ele tinha um olhar triunfante e, com um gesto, incentivou os homens armados a recuarem. André viu o alívio se misturar ao pavor e à confusão. Marta é a chave, mas o que você descobrir vai abalar as estruturas. Eduardo interrompeu, sua voz carregada de desaforo. Esse colar, André, conecta sua família a um legado que você não consegue imaginar. E se você não agir rápido, será você quem pagará o preço das mentiras de todos. E, com isso, tudo se intensificou. André ficou paralisado, a confusão aumentando. O que significava tudo isso? A revelação era um fardo. O que ele precisava saber estava se afastando dele, como uma sombra fugidia. O tumulto ao redor crescia enquanto a polícia chegava e as luzes piscavam em toda parte. O tempo estava passando e a verdadeira verdade estava prestes a ser revelada. Quando um grupo de policiais avançou, cercando as duas mulheres, a tensão era palpável. Sofia, em seu fervor, olhou rápido para André, como se um plano secreto estivesse tomando forma. Você precisa entender, André. A verdade sobre a sua madre, sobre o colar, é muito mais do que apenas família. André sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? Eu sou. Sofia hesitou, como se lutasse com uma escolha. Filha de seu pai, ele está vivo! Um silêncio sepulcral tomou conta da cena. As palavras dela ecoaram, profundas e devastadoras. Ele mal podia respirar. O quê? Como assim? Isso é impossível! Eu sou a herdeira que ele abandonou! A voz dela tremia, mas o olhar continuava firme. A verdade que tudo isso, o colar não é de Marta, é meu! Ele foi passado a mim por sua mãe, como um símbolo do que você nunca soube. As palavras dela caíram sobre André como um peso mortal. Ele estava tão atordoado que mal podia lembrar de Marta ao seu lado, a expressão dela misturando surpresa com angústia. E enquanto a policial se aproximava, atenta à situação, o mundo explodiu novamente. Ei, qual é a sua intenção aqui? Um dos policiais interveio, interrompendo o momento de caos. E como uma orquestra incontrolável, tudo girou. Um grito, alguém disparando. E no meio do tiroteio, a revelação mais chocante de todas. Um tiro ecoou e, quando o fumo se dissipou, André viu o rosto do homem que havia vindo em direção a eles. Era seu pai, aquele homem que ele nunca conhecera, que havia se tornado um mito em sua vida. Ele estava ali, no meio do caos, e não como um adversário, mas como alguém que buscava a verdade. A última pergunta pairava no ar, como um eco distante. O que toda essa verdade realmente significava para ele? E a batalha pela identidade de sua família estava apenas começando, deixando um rastro de mistério e confusão que o assombraria para sempre. O mundo ao redor de André estava em total desordem. A explosão tinha deixado todos em choque. As sirenes da polícia cantavam ao fundo. E,
O cheiro de fumaça invadia seus pulmões. Ele olhou para Marta e viu o desespero em seus olhos. Mas, antes que pudesse perguntar mais sobre a verdade que a cercava, uma figura emergiu da poeira. Era seu pai. Ele estava ali, como um espectro do passado. Os olhos de André se arregalaram, o coração batendo com força, enquanto sua mente corria em busca de respostas. Mas a visão era ainda mais perturbadora. Assim que o pai dele deu um passo à frente, outra pessoa apareceu atrás dele. Era a mãe de Marta, a mulher cujo nome tinha ecoado em suas memórias como um mistério. Você não deveria estar aqui, pai! André gritou, incredulidade e raiva subindo como lava em sua garganta. A pressão na sua cabeça aumentava, pressionando suas têmporas enquanto ele se esforçava para entender a cena. A multidão se movia nervosamente, murmurando, os rostos retratando confusão e espanto. Silêncio! O pai de André ordenou, sua voz cortante. Então, ele se virou para Marta. Você não tem ideia do que está se metendo. Cale-se, Marta retrucou, sua voz subindo de tom, a determinação brilhando em seu olhar. Você não pode continuar a esconder a verdade de mim. A verdade sobre quem eu realmente sou. A tensão ficou palpável. O pai de André olhou para ela com desdém, mas antes que pudesse responder, uma nova reviravolta irrompeu. Eduardo, que estava caído no chão por causa da explosão, levantou-se de forma lenta e desajeitada. Seu olhar estava focado, e a expressão no rosto dele era aquela que tinha dentro de si segredos perturbadores prontos para emergir. Ah, finalmente, a família reunida. Eduardo sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso que sinalizava algo terrível prestes a acontecer. Igor, um dos homens armados, hesitou por um breve momento e então, surpreso, retirou sua arma, apontando-a para Eduardo. O que você quer? Você não deveria estar aqui! Eduardo fez uma pequena pausa, seu olhar cada vez mais intenso. A verdade que todos vocês temem vai ser revelada agora. Ele ergueu as mãos lentamente, como se estivesse chamando todos a escutarem, e a multidão fez silêncio repentinamente, absorvendo cada palavra. Vocês acham que conhecem a verdade? Eduardo continuou, a voz dele ecoando pela praça. O colar, o legado, tudo isso é mais complicado do que podem imaginar. A família não é o que parece ser. Marta, você não é apenas irmã do André. Você é a filha de uma herança secreta. E eu sou seu verdadeiro pai. As palavras de Eduardo cortaram como uma faca afiada. André ficou paralisado enquanto sua mente tentava processar o que acabara de ouvir. O que significava tudo isso? Marta virou-se para Eduardo com olhos arregalados. Você é mentira! Isso não pode ser verdade! Não! A verdade é que você sempre foi a herdeira e sua mãe traiu seu verdadeiro pai. Eduardo gritou, e a raiva que emergia dele era palpável, como um furacão prestes a devorar tudo. A praça estava em completo alvoroço agora. As pessoas sussurravam e apontavam, buscando explicações. André sentiu a dor lhe rendendo enquanto olhava para Marta. Aquela revelação mudava tudo. Desmantelava 4 vidas cujas histórias estavam entrelaçadas de formas que ninguém havia antecipado. Marta, é verdade? André sussurrou, a boca seca. As palavras ficaram presas em sua garganta. E, de repente, tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo e sobre a irmã estava desmoronando. Não sei o que pensar, Marta disse, lágrimas escorrendo pelo rosto.
suas emoções misturadas em um turbilhão de confusão e dor. Mas antes que pudessem digerir a nova realidade, um novo som irrompeu da multidão. Um grito, seguida pela presença de novos policiais que invadiram a praça. Olhos se viraram, pânico se espalhou. Estava claro que a situação ficaria muito mais feia antes que tivesse chance de melhorar. E ali, com tudo ao seu redor desmoronando e a certeza se desvanecendo, André percebeu que nenhuma verdade estava realmente segura. O que mais estava escondido sob as camadas da sua vida? Ele olhou para Marta, esperando por uma resposta, mas os dois estavam presos em um ciclo interminável de perguntas e inquietação. O que o futuro reservava? A única certeza era que a batalha tinha apenas começado. O mundo ao redor de André estava em total desordem. A explosão tinha deixado todos em choque. As sirenes da polícia cortavam o ar e o cheiro de fumaça invadia seus pulmões. Ele olhou para Marta e viu o desespero em seus olhos. Mas antes que pudesse perguntar mais sobre a verdade que a cercava, uma figura emergiu. Tabueira! Era seu pai, um fantasma do passado! Os olhos de André se arregalaram, o coração batendo como um tambor. Ele mal podia acreditar. Mas quando seu pai deu um passo à frente, outra pessoa apareceu. Era a mãe de Marta, a mulher hipnótica que tinha se tornado um mito em suas memórias. Você não deveria estar aqui, pai! André gritou, incredulidade e raiva subindo como lava em sua garganta. A pressão na sua cabeça aumentava, pressionando suas têmporas. Enquanto ele tentava entender a cena, o murmúrio da multidão crescia, criando uma onda de inquietação. Silêncio! O pai de André ordenou, sua voz cortante. Em seguida, ele virou-se para Marta. Você não tem ideia do que está se metendo. Cale-se! Marta retrucou, a determinação brilhando em seus olhos. Você não pode esconder a verdade de mim. A verdade sobre quem eu realmente sou. A tensão cresceu. O pai de André olhou para ela com desdém. Mas antes que pudesse responder, Eduardo, que estava estendido no chão após a explosão, levantou-se lentamente, o olhar focado. Sua expressão era aquela de alguém que sabia algo devastador, prestes a ser revelado. Ah, finalmente! A família reunida. Eduardo sorriu, mas era um sorriso que não trazia alegria. Era uma expressão de controle e malícia. Ele parecia pronto para jogar mais lenha na fogueira. Vocês acham que conhecem a verdade? Eduardo continuou, sua voz ressoando. O colar, o legado, tudo isso é mais complicado do que podem imaginar. Marta, você não é apenas irmã do André. Você é a filha de uma herança secreta e eu sou seu verdadeiro pai. As palavras de Eduardo despencaram sobre eles como um pedregulho. André ficou paralisado, a mente em um turbilhão. Nada fazia sentido. Marta virou-se para Eduardo, o rosto pálido. Você! Mentira! Isso não pode ser verdade! Não, a verdade é que você sempre foi a herdeira e sua mãe traiu seu verdadeiro pai. Eduardo rugiu e a raiva dele era palpável, como um furacão prestes a devorar tudo. A praça ficou em completo alvoroço. Pessoas sussurravam, chocadas, as mãos cobriam bocas. André sentiu um aperto no peito enquanto olhava para Marta. A revelação desmantelava o pouco que eles haviam construído. Marta, é verdade! Ele sussurrou, os olhos fixos nela. Mas antes que ela pudesse responder, um
Novo som cortou o ar. Gritos e então uma nova onda de policiais chegou, armados e prontos para agir. Todos para trás! Um dos policiais gritou, a voz dele alta e imperativa. A multidão começou a se dispersar, o pânico espalhando-se como um incêndio sem controle. Mas algo estava errado. Eduardo, com o olhar fixo no pai de André, começou a rir baixinho. Você não percebe? Ninguém aqui está a salvo. Aquelas palavras tinham um peso, um eco que parecia preencher a praça. E então, do nada, o chão sob eles estremeceu. Os gritos aumentaram. O que parecia ser um tremor virou um estrondo. Uma fissura se abriu na calçada, como uma boca se abrindo para engolir tudo. As pessoas começaram a cair, perdendo o equilíbrio. A cena se transformou em um caos total. É um vulcão! O que está acontecendo? Alguém gritou. E no centro da confusão, Eduardo e o pai de André permaneceram fixos, apenas observando, como se soubessem que aquilo estava prestes a acontecer. Não, não, Marta! André gritou, estendendo a mão para ela, mas era tarde demais. A energia ao redor deles parecia estar se acumulando, prestes a explodir em algo maior. Então, em um momento surreal e devorador, eles foram envolvidos por uma espetacular iridescência, as cores se misturando na escuridão. E naquela fração de segundo, uma ideia aterradora atravessou a mente de André. E se tudo aquilo fosse uma armadilha? Se na verdade ele nunca tivesse realmente conhecido sua família? E enquanto a cidade ao redor deles desmoronava, a pergunta ecoava na mente de André. Quem eram realmente eles? Que segredos ainda estavam por vir? O futuro, agora uma nebulosa possibilidade, deixava um rastro de incerteza, onde a única certeza era a instabilidade do presente. André estava atordoado. O mundo girava em caos ao redor dele. A explosão tinha criado um burburinho ensurdecedor. Luzes piscavam, vozes gritavam e o pânico pairava no ar como um manto sufocante. A poeira cobrira tudo e por um momento o tempo parecia ter parado. Marta, a irmã que ele acabara de descobrir, estava ali, vulnerável e assustada. André! Ela gritou, angústia em cada sílaba. Ele estendeu a mão, tentando atravessar a confusão. Não deixa que eles façam isso com você. Ele sentia o coração pulsando, a adrenalina correndo. Como? Fogo em suas veias. O pai que ele nunca conhecera estava bem ali. Seu olhar fixo em Eduardo, o homem que desafiava a verdade e ameaçava destruir tudo que André lutara para entender. Você não deveria estar aqui. André gritou para seu pai, a raiva e a dor transbordando. A resposta do homem foi fria, como gelo. A verdade precisa ser enfrentada, André. É hora de você saber quem somos realmente. As palavras pairaram no ar. O tumulto crescia enquanto as pessoas ao redor começavam a se mover em direção àquelas figuras enigmáticas. Maluco, o que você quer dizer? André respondeu com frustração, o peito apertando com cada respiração. Era como se uma bomba tivesse explodido dentro dele. Marta, com lágrimas escorrendo pela face, virou-se para sua. Mãe, é verdade? O que ele diz sobre mim, sobre nós? A confusão era palpável e a multidão silenciou, atenta. O pai de Marta fez um movimento, como quem queria colocar tudo em ordem. A vida nunca é simples. O colar que você carrega é mais do que um símbolo. Ele é a chave. Sua mãe e eu, nós fizemos escolhas. E agora
É sua vez de decidir. Decidir? O que você quer dizer? André estava exasperado. Ele não conseguia processar tudo aquilo. A pressão crescia e, enquanto isso, Eduardo sorria, observando tudo se desenrolar. Um rato em um labirinto. Enquanto as sirenes da polícia se aproximavam, o pânico na praça era palpável. A multidão murmurava, alguns tirando celulares para gravar, outros se afastando, como se algo terrível estivesse prestes a ser revelado. Marta, precisamos sair daqui! André gritou. Mas Marta se firmou no lugar. Não, a verdade precisa ser revelada. O que você sabe, André? O que você esconde? Eu não vou deixar que mais uma mentira destrua nossas vidas. Tiago, seu velho amigo, finalmente se aproximou, pálido, mas decidido. André, não se preocupe com o passado agora. Precisamos garantir a segurança de Marta. A verdade vai se revelar a seu tempo. E foi nesse momento que o céu começou a clarear. Um clarão irrompeu da rua e todos voltaram a atenção, momentaneamente distraídos das revelações. Os policiais estavam chegando e a tensão aumentava. Era uma corrida contra o tempo. Vamos, Marta, temos que ir. E então, um estrondo. Eduardo levantou uma arma, mas a polícia já estava ali, cercando a cena. A gritaria aumentou. O caos atingiu o ápice. Parem! Um oficial gritou. E antes que alguém pudesse reagir, tiros começaram a disparar. André sentiu a adrenalina disparar, mas algo dentro dele também estava se acalmando. A realidade do que ele tinha em mãos era mais importante. Ele olhou para Marta, cercada pelo tumulto, e sentiu um impulso inexplicável. Precisava protegê-la. A confusão cresceu, mas naquele momento algo mudou. Ele percebeu que as mentiras e os segredos não poderiam continuar a governar suas vidas. O amor que sentia por sua irmã, a urgência de ser um verdadeiro irmão, galvanizou sua decisão. Cuidado! Marta gritou e puxou André para o lado. Ele olhou para ela, confuso. Mas então, tudo começou a fazer sentido. O passado, as mentiras, a verdade, tudo aguardava por eles. Vamos juntos, Marta. Não importa o que essa verdade seja. Nós enfrentaremos isso juntos. O olhar dela brilhou. E a determinação tomou conta deles, enquanto a polícia finalmente conseguiu controlar a situação. Essa não é a última vez que vamos ver isso. A verdade sempre se revela. Eduardo gritou enquanto era puxado para longe. E as palavras reverberaram no fundo da mente de André. Assim! Enquanto caminhavam para longe daquela praça caótica, André fez uma escolha. A verdade era assustadora, mas junto com Marta, ele estava pronto para enfrentá-la. Juntos, eles deixariam o passado para trás, buscando um futuro onde o amor e a honestidade fossem mais fortes que qualquer sombra. E ainda havia tantas perguntas. O que mais estava escondido? Qual era essa herança que se entrançava entre eles? A história estava apenas começando. Agora, se você chegou até aqui, isso significa que está tão envolvido na história quanto nós. Não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tê-lo na beira da cadeira. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo incrível. Queremos saber suas reações e teorias sobre o final. Então inunde a seção de comentários.
E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Faça parte dessa comunidade de verdadeiros fãs.